O Senhor é Deus e bom. Olá, gente querida, que a graça, a paz, o amor e as misericórdias do nosso Senhor estejam sobre você, sobre todos nós no dia de hoje. Eu realmente espero que todos estejam bem. E hoje vamos dar continuidade ao estudo de Salmos. Querido, todos os nossos estudos são gravados e deixados para você diariamente em nossas plataformas digitais de Lagoinha Castelo. Então você pode acessar, ouvir os estudos bíblicos e compartilhar com aquele que está próximo a você, para que assim como você, ele também seja abençoado. Nós temos estudos bíblicos gravados já de todo o Antigo Testamento, de todo o Novo Testamento, e agora nós estamos gravando os estudos do Antigo Testamento também. Além dos estudos, você vai encontrar lá os horários das reuniões bíblicas, dos estudos bíblicos, da aula da escola dominical. Tudo isso você encontra no canal do YouTube, do Spotify, na descrição do corpo dos estudos que são deixados. Então venha, participe conosco para que você aprenda mais da palavra de Deus, tá bom? Então vamos aqui ler o Salmo de número 100, que é um salmo super pequenininho, é um convite à celebração ao Senhor, que diz o seguinte: celebrai com júbilo ao Senhor todos os habitantes da terra, cultuai o Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com cântico. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele quem nos fez e dele somos seu povo e rebanho que Ele pastoreia. Entrai pelas suas portas com ação de graças e em seus átrios com louvor. Rendei-lhe graças e bendizei seu nome, porque o Senhor é bom. Seu amor dura para sempre, sua fidelidade de geração em geração. Que lindo é este salmo! É um cântico de celebração da soberania de Deus, aquele que nos criou e nos guia em segurança. O templo é recinto de adoração por excelência. O salmista representa o porquê de nosso culto aqui neste salmo. Adoramos a Deus pelo que Ele é e pelo que Ele faz no mundo e pelo que Ele faz também em nossa vida. Este salmo era cantado pelos israelitas, primeiro no templo e depois nos cultos diários na sinagoga. Tem apenas 5 versículos, mas é uma convocação eloquente à adoração. E a adoração a qual ele nos convida deve ter características de alegria, de universalidade e também de racionalidade. Muitas vezes este salmo é chamado de O Jubilate, que significa ó, alegrem-se, ou gritem em alta voz. A alegria deve ser uma característica da nossa adoração. O Salmo 100 é um dos que compõe um conjunto de salmos que celebram a soberania real do Senhor. O Senhor reina, vestiu-se de majestade, o seu trono está firme desde a antiguidade, vai dizer lá no Salmo 93, que nós já estudamos, do versículo 1 ao versículo 2. O Senhor é o grande Deus, o grande Rei acima de todos os deuses. Salmo 95, 3. Digam entre as nações, o Senhor reina. Salmo 96, versículo 10. O Senhor reina, exulte a terra. Salmo 97, no versículo 1. Exultem diante do Senhor, o Rei. Salmo 98, versículo 6. O Senhor reina, as nações tremem. Salmo 99, versículo 1, que foi o salmo que estudamos ontem. Então aqui, querida, é uma série de salmos que celebram a real soberania de quem é o Senhor. Dentre esses salmos, esse Salmo 100 é a exaltação. Se Deus é Rei, como nossa adoração pode ser senão alegre? Nada de rostos fúnebres e cantos tristes, de forma alguma. Alegria, regozijo e canto devem acompanhar a adoração. Nossa adoração deve ser alegre e universal. Aclame o Senhor,
todos os habitantes da terra. Versículo 1 deste Salmo 100 diz isso: celebrai com júbilo ao Senhor todos os habitantes da terra, porque o Senhor é Deus e bom, né, querido? O Senhor é Deus e é um Deus bom. É verdade que o Salmo 100 diz respeito ao Senhor, o Deus de Israel, mas o salmista percebe que Deus não é monopólio aqui do povo de Israel. O Senhor não havia jurado a Abraão: todos os povos da terra serão abençoados por meio de você e da sua descendência. Pois é, não está escrito em Isaías: e os estrangeiros que se unirem ao Senhor para servi-lo, para amarem o nome do Senhor, esses eu trarei ao meu santo monte, lhes darei a alegria em minha casa de oração, pois a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Portanto, aqui, querido, nenhuma nação deve afastar-se desse chamado à adoração. O Senhor, Ele jurou que nos abençoaria através de Abraão, ou seja, nós seríamos a sua descendência. O Senhor não é a divindade tribal de Israel, mas é o soberano sobre toda a terra. Quando nos reunimos para adorar, portanto, devemos desejar não apenas celebrá-lo com júbilo, mas também que todas as nações se unam conosco em nossa alegre missão. O restante deste salmo se dedica a uma exposição do motivo por que as nações devem unir-se a nós. A adoração não deve ser apenas alegre e universal, mas deve ser também racional. Reconheçam que o Senhor é o nosso Deus. Versículo 3 vai dizer isso: sabei que o Senhor é Deus. O modo como adoramos depende do que reconhecemos. Reconhecimento e compreensão desempenham um papel importante em nossa adoração. Os cristãos não adoram um Deus desconhecido, como os antigos atenienses, mas um Deus que se revelou. Lá em Atos 17, versículo 22 e 23, vai dizer o seguinte: então Paulo ficou de pé no meio do Areópago e disse: homens atenienses, em tudo vejo que sois excepcionalmente religiosos, porque ao passar e observar os objetos do vosso culto, encontrei também um altar em que estava escrito: ao Deus desconhecido. E é exatamente este que honrais sem conhecer que eu vos anuncio. Ou seja, os cristãos, nós não adoramos a um Deus desconhecido, como os atenienses faziam aqui. Foi mostrado aqui nesse capítulo de Atos que eu acabei de ler. Mas nós adoramos um Deus que se revelou. Afinal, o que nós devemos reconhecer? Os deuses dos pagãos são ídolos, não podem ver, nem falar e nem agir. Nosso Deus é um Deus vivo e ativo. Além disso, a principal evidência que o salmista dá da atividade de Deus pode ser encontrada na história de Israel. Deus redimiu seu povo da escravidão no Egito, fez uma aliança com Israel no Monte Sinai, conduziu pelo deserto e estabeleceu na terra prometida. Em suma, ele nos criou. Ele nos fez e somos dele. Dessa atividade soberana e mediadora de Deus, são dadas duas ilustrações nítidas: Deus como oleiro e Deus como pastor. Deus é o oleiro, ele nos fez. Deus é aqui comparado a um artesão, não é ao indivíduo, mas à nação que esta expressão se refere. Por vezes, Israel é chamado por Deus no Antigo Testamento de obra de minhas mãos. Com que imensa habilidade e paciência o oleiro divino se realizou este trabalho. Sua matéria-prima era sempre pouco promissora e muitas vezes recalcitrante. Outros há muito já teriam abandonado toda a esperança de sucesso, mas o Senhor perseverou, sem se deixar abater por qualquer contratempo, recusando-se a deixar desanimar por qualquer decepção. Deus continuou a transformar Israel em um vaso de honra, adequado para o seu próprio uso. O Senhor também é pastor. Somos seu povo e rebanho de seu pastoreio.
O oleiro que criou Israel foi o pastor que cuidou desse povo. Em meio a todas as vicissitudes de exuberante carreira de Israel, Deus o protegeu e guiou. Ele cuidou de seu povo com toda a ternura cuidadosa de um pastor oriental. O mesmo acontece conosco. Deus nos redimiu e nos trouxe para si. Podemos dizer que Ele é nosso oleiro e nosso pastor. Nada poderia indicar de maneira mais clara e enfática do que isso, o que devemos, nada poderia indicar de maneira mais clara e enfática do que isso, o que devemos à soberana graça de Deus. Ou seja, Ele nos fez e somos o seu povo. Não fizemos de nós mesmos, nem constituímos a nós mesmos o povo de Deus. Pela graça de Deus somos o que somos. E o que somos é, portanto, motivo de louvor e não de orgulho próprio. É um motivo de louvor a Deus. Não é de se admirar que o salmista irrompa em outro chamado adoração. Entrem por suas portas, versículo 4, entrem por suas portas com ações de graça e em seus átrios com louvor. Deem-lhe graças e bendigam o seu nome. Nossa adoração consiste em sermos alegres simplesmente porque ela é fruto de gratidão a Deus, que é Senhor e é o Deus bom. O Senhor não é apenas grande, Ele é bom. Versículo 5 diz isso, porque o Senhor é bom. Seu amor dura para sempre, sua fidelidade de geração a geração. Há motivos para louvá-lo, não apenas pelo que ele fez, mas pelo que ele é. A bondade de Deus consiste em seu amor leal que é eterno e sua fidelidade. Nosso Senhor é um Deus que cumpre alianças. Ele não é inconstante nem infiel. Sua palavra é confiável e suas promessas dignas de confiança. De geração em geração ele permanece o mesmo, de eternidade a eternidade ele é Deus. Somos convocados a adorá-lo não apenas porque ele nos fez e nos tomou para si, para sermos dele, mas porque Deus permanecerá ao nosso lado para sempre. O oleiro celestial nunca descartará sua obra, ele persistirá em transformá-la em um vaso bonito e útil. O pastor celestial nunca abandonará suas ovelhas, ele fará com que repousem em verdes pastagens e as conduzirá a águas tranquilas. Sua bondade e misericórdia irão acompanhá-las todos os dias da vida delas. O vaso está seguro nas mãos do oleiro, as ovelhas estão seguras no braço do seu pastor, que é o Senhor, que é Deus e é Deus bom. Que Deus te abençoe e até o nosso próximo estudo.